Manutenção preditiva e aplicação do 5S. A manutenção preditiva abrevia-se a necessidade de serviço de manutenção do equipamento. Elimina-se a chance de desmontagem desnecessária, aumenta-se o tempo de disponibilidade de equipamentos, reduz-se paradas de emergência, aumenta-se o aproveitamento da vida útil dos equipamentos e a confiabilidade do desempenho, determina-se previamente interrupções de fabricação. A manutenção preditiva possibilita que as ações possam ser tomadas no momento certo, evitando desgaste de equipamentos ou perda de algum componente importante em decorrência de alguma falha não identificada ou prevenida. A adoção da manutenção preditiva proporciona detalhamento de itens específicos, como o controle e manutenção da qualidade do produto final que é gerado naquele equipamento ou instalação, reduções significativas de insumos descartáveis no meio ambiente. Eu vou falar um pouco das técnicas mais comuns de manutenção preditiva, que são conhecidas como ensaios não destrutivos. Elas são análise de vibração, termografia, radiografia, radioscopia e gammagrafia, ensaio visual, líquido penetrante, ultrassom. Vou começar falando sobre análise de vibração. Através da análise de vibração de conjuntos mecânicos, é possível identificar uma variedade de falhas, e as mais comuns que respondem pela maior parte das ocorrências em manutenção são desbalanceamento, desalinhamento, componentes soltos, defeitos em mancais de rolamento e defeitos em engrenagem. Na vibração livre acontece devido à ação de forças inerentes ao sistema, que no caso corresponde à sua frequência natural de vibração. A vibração forçada ocorre devido à atuação de esforços externos. Termografia é uma técnica não destrutiva que utiliza uma câmera especial para capturar a energia infravermelha emitida pelos objetos. Após o tratamento adequado e através de representação da imagem em escala de cores, possibilita distinguir variações mínimas de temperatura, revelando aspectos não visíveis ao olho nu. O comprimento de onda típico das radiações é emitido por a temperatura ambiente. Se os seres humanos enxergassem esse comprimento de onda, tudo seria brilhante. E as cobras enxergam isso. A radiografia industrial é um método de ensaio não destrutivo baseado na utilização de radiações penetrantes, o qual continua a ser um dos métodos de maior aplicação e de uso mais generalizado. A técnica operatória, quando corretamente aplicada, origina informações claras, objetivas e fiáveis, através de um documento, a radiografia. Este documento pode ser arquivado e posteriormente consultado, ou com o objetivo de acompanhar um defeito, ou como contraprova para análise de eventuais colapsos. O ensaio visual, também conhecido como ensaio não destrutivo, baseia-se no seguinte princípio. A peça ela é iluminada com uma fonte de luz e, em seguida, ela é examinada por um inspetor. A preparação desse inspetor que realiza esse tipo de ensaio ela é essencial para que ele identifique se a peça possui algum tipo de defeito ou algum tipo de descontinuidade. Antes mesmo de realizar esse tipo de ensaio, é muito importante que a peça seja limpa, para tirar todos os resíduos que acabam encobrindo a descontinuidade ou defeito, no caso graxa ou óleo. Existem alguns instrumentos que facilitam esse tipo de ensaio, que são as escalas, a lupa e o tuboscópio. Aqui são alguns defeitos que são detectados nesse tipo de inspeção, que são os botos queimados, a sobressura dos cordões, forma das estrias de solidificação, defeitos superficiais. Eu vou dar continuidade e falar agora sobre líquidos penetrantes. O ensaio por líquidos penetrantes ele é considerado um dos melhores métodos de teste para detectar descontinuidades superficiais e materiais isentos de porosidade. Bom, esse tipo de ensaio, primeiramente, você tem que limpar a peça para que os resíduos não impeçam o líquido de penetrar nas descontinuidades. Existem alguns meios de fazer esse ensaio. Você pode mergulhar a peça num tanque
borrifando com spray ou pistola, ou aplicar com um pincel. Normalmente, a cor desse pincel vem na cor vermelha, para facilitar na visualização. Depois de você esperar um tempo necessário para secar, você remove o líquido com água ou solvente. Depois você tirar totalmente esse líquido, você aplica o revelador. Esse revelador, ele é um talco branco ou um pó branco. Antigamente eles usavam giz. Hoje em dia eles usam esse tipo de pó. Aí você espera ele secar, e assim que ele secar, você vai ver alguns borrões vermelhos mostrando os locais e os defeitos da... Bom, agora eu vou falar sobre ultrassom. O ensaio por ultrassom, ele é utilizado para detectar descontinuidades na superfície da peça ou em outros pontos da peça. Existem 4 técnicas de ensaio por ultrassom. Uma dessas técnicas é a técnica de pulso eco. São usados transdutores monocristal. O que são transdutores monocristal? São transdutores que possuem apenas um cristal piezoelétrico. Esse cristal ele é responsável pela emissão e a recepção do ultrassom. No caso, o ultrassom ele passa pela peça, quando encontra uma descontinuidade, ele é refletida e não alcança a parede de fundo da peça, sendo refletida para o cristal do transdutor antes do tempo esperado. Esse tipo de transdutor trabalha com ondas ultrassônicas. O ensaio por ultrassom constitui uma ferramenta indispensável para a garantia da qualidade da peça de grande espessura, com geometria complexa de juntas soldadas e chapas. Agora eu vou falar algumas vantagens da manutenção preventiva. Aumento de confiabilidade, melhora de qualidade, redução dos custos de manutenção, aumento da vida útil de componentes, equipamentos e instalações, melhora na segurança de processo. Olá, aqui é a Luísa Fagundes Botelho e eu vou falar um pouco sobre o programa 5S. O programa 5S é um programa japonês e a base desse programa é a ordem no local de trabalho. 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. Os princípios utilizados pelo programa 5S para alcançar a melhoria contínua e a qualidade total não são diferentes de alguns princípios fundamentais para o crescimento humano e profissional. O programa 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da empresa comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. A junção no número 5 com a letra S vem de 5 palavras japonesas que começam com S. Seiri, que é o senso de utilização, Seiton, senso de organização, Seisu, senso de limpeza, Seikiketsu, senso de padronização e Shitsuki, senso de disciplina. A principal vantagem do programa 5S é a facilidade que ele tem de provocar mudanças comportamentais em todos os setores das empresas. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente pode ver o ciclo do programa 5S, que eu acabei de explicar o significado de cada palavra japonesa que começa com S. Por isso o nome programa 5S. Eu vou falar um pouco sobre o Seiri, o senso de utilização. Seiri pode ser traduzido como descarte e também pode significar sentido de ordem. Os equipamentos e ferramentas que são usados sempre estão em um local de fácil acesso. Os equipamentos e ferramentas que são usados ocasionalmente são guardados em local separado. E os que nunca são usados são descartados no processo Seiri. Outra característica é a utilização do cartão vermelho. Ele serve para marcar tudo que deve ser descartado, como máquinas fora de uso, documentos e formulários desatualizados. O Seiri tem um conceito de que um é melhor. Uma só ferramenta, uma máquina, um arquivo, uma hora para reunião. Um dos benefícios do Seiri é o melhor aproveitamento do espaço de trabalho.
Agora eu vou falar um pouco sobre o SEITOM, Senso de Organização. SEITOM pode muito bem ser traduzido por arrumação. É mais ou menos como diz o velho ditado: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. O objetivo do SEITOM é colocar tudo em ordem no local de trabalho. Precisamos padronizar a nomenclatura. Dessa forma, cada coisa tem um só nome na fábrica inteira. Para garantir que a informação seja compreensível, as empresas usam rótulos, cores e painéis bem visíveis, tudo para facilitar a localização das coisas. Assim, as ferramentas são encontradas sem dificuldade e até os estoques estão em local mais acessível. Agora eu vou falar um pouco sobre o SEISO, Senso de Limpeza. SEISO quer dizer limpeza, mas limpeza nos 5S não é assunto só do pessoal da limpeza, não. No SEISO, a limpeza é responsabilidade de cada trabalhador. O objetivo do SEISO é eliminar completamente a sujeira no ambiente de trabalho, para que ele fique, inclusive, agradável para se trabalhar. No entanto, mais importante que limpar é não sujar. No SEISO, todas as causas de sujeira são eliminadas. Vazamentos de óleo, de água, juntas avariadas, parafusos soltos, filtros entupidos, mangueiras em más condições, tudo isso precisa ser sempre observado. A limpeza colabora com a produtividade. Então, essa é uma das vantagens do SEISO, do programa 5S. Bom, eu sou o Lucas e eu vou estar dando continuidade na apresentação do programa 5S. A gente vai estar falando agora do quarto conceito, que é o Seikitsu, o senso de padronização. Bom, o quarto conceito consiste na manutenção dos 3 iniciais, gerando melhorias constantes para o ambiente de trabalho. Nessa etapa, deve-se definir quem são os responsáveis pela continuidade das ações das etapas iniciais do 5S. Com um ambiente mais limpo, há grande chance de os funcionários também buscarem maior cuidado com o visual e com a saúde pessoal, garantindo ainda mais equilíbrio e bom desempenho no trabalho e contribuindo ainda mais para o andamento do processo com uma qualidade total. E qual que é a aplicação? O próximo censo para a implantação do 5S foi o de padronização, o Seikitsu, onde criou-se os documentos de registro e TRQ-IDC dos serviços e processos que foram disponibilizados em pastas setoriais, juntamente com o manual de qualidade, para facilitar o acesso à informação de todos os funcionários. No censo de padronização, também trabalhou-se na criação de um catálogo de produtos confeccionados na empresa. Os produtos foram catalogados com números referenciais e denominação de cada modelo, como exemplo, regata, camisa polo, camiseta, conforme o anexo B. Este documento facilitou e padronizou o processo de entrada dos pedidos, que através da referência do modelo, cada setor teve as informações adequadas para a produção, evitando erros de montagem, confecção, personalização e finalização. O quinto conceito agora, o Shitsuki, o senso da disciplina. Bom, quando o quinto e último processo do programa 5S está em execução, quer dizer que o programa está em andamento perfeito. A disciplina, que pode ser considerada a chave do 5S, existe quando cada um que exerce seu papel para a melhoria do ambiente de trabalho, do desempenho da saúde pessoal, sem que ninguém o cobre por isso. A aplicação desse último conceito. Finalizando os passos dos 5 censos, envolvendo a autodisciplina, o senso Shitsuki, criou-se um checklist para auditorias de qualidade trimestrais na empresa, as quais serão aplicadas pelos próprios colaboradores, que também serão os responsáveis por realizar as ações resultantes. Para um controle efetivo e funcional, definiu-se uma pessoa responsável pelas auditorias, a qual irá definir as datas, quem serão os auditores do trimestre e posterior coleta e compilação dos resultados. As auditorias possuem como finalidade a verificação da eficiência do programa, o envolvimento dos funcionários com qualidade e a efetivação e bom andamento do 5S. Agora, o porquê que a gente deve implementar esse programa, né? As vantagens do programa 5S. Os resultados pela aplicação de um programa 5S são impressionantes, desde que toda a equipe participe ativamente da sua implementação. As vantagens são as seguintes, né? O aumento da qualidade do produto ou serviço, o aumento da produtividade, fornece a base necessária para implementar outros programas de qualidade, facilita a detecção de erros, objetos fora do lugar e outros problemas que precisam de sua atenção.
Ajuda também na prevenção de acidentes, na melhoria do ambiente de trabalho e na melhoria de qualidade de vida também. O resultado, né, da pós-implantação do programa 5S. Bom, a pesquisa final mostrou a satisfação dos colaboradores quanto ao ambiente de trabalho, envolvendo a organização, identificação, bem-estar geral, motivação, colaboração do grupo e conhecimento relacionado ao programa. De acordo com Silva, fotografias são mencionadas como um meio positivo para a comparação antes e após a implantação do programa. Através da visualização destas, é possível perceber problemas distintos encontrados na empresa, esclarecendo referências para posteriores mudanças. A partir dos registros fotográficos obtidos, fundamentais para a percepção das melhorias físicas, pôde-se observar melhorias significativas na organização da empresa. Nesses registros, verifica-se a identificação de materiais, alteração no fluxo de processo, mudanças estruturais nos setores, a ausência de resíduos e organização geral. As informações podem ser visualizadas nas figuras 1 a 8 dos próximos slides. Os próximos slides vão ser umas imagens que eu vou mostrar para você. Além das melhorias estruturais e organizacionais verificadas nas ilustrações, percebeu-se um aumento significativo quanto à preocupação dos colaboradores em relação à importância do programa de qualidade implantado e seu constante funcionamento, evidenciando maior espaço disponível no ambiente de trabalho e melhoria nas instalações da empresa. Aí a gente pode ver algumas imagens, né, alguns exemplos do antes e depois com a implementação do programa 5S. Essa é um antes e depois no setor de recepção. Agora a gente tem um antes e depois na sala de direção, no setor de marketing, no almoxarifado, na área de descarte, setor de confecção, setor de expedição, setor de serigrafia. E é isso. Assim se encerra a nossa apresentação. Muito obrigado.